Olá, estamos ao vivo agora aqui na TV Sul. Claro, estamos pelo lado de fora, não estamos dentro do estúdio, porque dentro do estúdio é fechado, então é melhor ao ar livre, onde o ar circula melhor, né? Enquanto a gente vai dando um tempinho aí para as pessoas ir chegando, e a gente vai compartilhando em outros canais. Estamos aqui para você que é de fora, que não é de Morro da Fumaça. Nós estamos aqui em Morro da Fumaça, no bairro Naspolini, na TV Sul, né? Esse canal é o Facebook específico da TV Sul, onde nós estamos fazendo mais uma transmissão ao vivo para falar um pouquinho, para filosofar com você, né? Como não é possível colocar muitas ações em andamento, então vamos filosofar, né? Vamos falar um pouquinho, vamos conversar, vamos falar sobre os acontecimentos, falar um pouquinho sobre, se possível, sobre a vida também, né? Que é importante a gente fazer essa conversa. Enquanto o mundo todo está em pânico, quando não está em pânico, está preocupado com a situação, mas aos pouquinhos o planeta vai se encontrando, vai descobrindo e vai se descobrindo aos poucos. Como já falamos no outro vídeo, quanto tempo fazia que nós não parávamos mais para refletir um pouco sobre a vida, para falar um pouquinho sobre as coisas do cotidiano, né? Então hoje nós tivemos essa grande oportunidade de parar, de refletir sobre a vida, sobre diversos assuntos, sobre essa correria louca que nós vivemos, que não tem, sem paz, né? Podemos dizer assim que estamos vivendo, ou estávamos vivendo até alguns dias atrás, sem muita paz, nós estávamos no automático, né? Nós estávamos com a nossa mente automática, andando para um lado e para o outro, naquela rotina, e às vezes nós chegávamos em algum lugar e nem sabíamos que já tínhamos chegado. Por quê? Porque esse nosso computador humano, ele já nos levava para determinados lugares no automático. Pois bem, momento de fazer boas reflexões, de conversar. É importante cuidar do nosso psíquico, porque é um momento, porque o medo gera insegurança, e a insegurança muitas vezes ela gera confusão, e quando ela gera confusão, ela gera também atrito, raiva, ódio, discussões, coisa que não vai levar nós a nada. Então é importante nesse momento, muitas pessoas estão dando a sua opinião. Muitas pessoas nem conhecem muito bem do que está falando, mas estão dando a sua opinião. Por quê? Porque a internet é um mundo livre. Os Facebooks, os YouTube e outros canais, os sites, enfim, né? Instagram, WhatsApp, são um mundo sem fronteiras, né? E ninguém é dono de nada e todo mundo se sente no direito de dizer o que quer. Porque eu estou aqui desse lado, eu me sinto no direito de dizer aquilo que eu quero para você. E não é bem assim. É importante que nós pensamos. Esse momento de reflexão é para nós pensar justamente nisso também. No que nós vamos falar? O que eu devo falar para você? De que forma eu devo falar para você? Né? Será que mesmo nessa loucura que estamos vivendo, de medo, de insegurança, será que não seria importante também eu parar para pensar antes de vir aqui para frente dessa telinha que você está me vendo aí?
ver bem o que eu vou dizer para você? Claro, não posso me omitir de falar a verdade, mas eu não devo falar com arrogância, né? Não devo falar com arrogância. E nem simplesmente pensando na minha posição pessoal, né? Pode ser aquilo que eu penso, mas eu tenho que tomar cuidado de dizer aquilo que eu penso e nem sempre devo dizer aquilo que penso. Muitas vezes é melhor calar. Ah, mas eu sou um livro aberto. Ninguém é um livro aberto, bobagem, conversa. Ninguém é um livro aberto. Todo mundo tem os seus segredos. Só que muitos se sentem no direito de dizer aquilo que quer para as outras pessoas e acham que está tudo bem. Ah, porque eu fui verdadeiro. Verdadeiro você foi? Em que ponto de vista? Ponto de vista do seu lado? Ponto de vista do meu lado? Eu fui verdadeiro? E do outro? Será que ele compreende isso como a verdade, como verdade? Será que se eu falasse com mais tolerância, com mais cuidado, ele não iria absorver isso de uma forma melhor? Então é importante nós saber de que forma nós vamos conversar agora, filosofar agora, ter uma discussão legal, bacana, conversar sobre diversas coisas, falar de coisas sérias, mas falar com, no mínimo, com elegância. Devemos falar no mínimo com elegância, com responsabilidade. Hoje, por exemplo, o Brasil acordou eufórico, com posições favoráveis e contrárias, sobre o pronunciamento, por exemplo, do presidente da República ontem à noite, né, que eu não poderia deixar de pelo menos citar alguns momentos aqui, sobre o que aconteceu, né? Inclusive o governador Carlos Moisés deu um pronunciamento hoje de manhã falando sobre isso. Tá vendo como é que está o psíquico, como é que funciona aí a nossa mente. Há uns 2 dias atrás, o governador Moisés teve uma reunião com o presidente da República e tinha fechado diversos acordos, né, em relação dos cuidados, o presidente da República falando que iria trazer investimento, se não me engano, um investimento de 8 bilhões que vai para todos os estados do Brasil, e o governo do estado de Santa Catarina estava contemplado. Se me foge a memória aí, depois vocês me corrigem, né, do valor, né, mas seria mais ou menos isso. E o governador do estado, o Carlos Moisés, estava feliz, né, porque estava vindo um recurso que não tinha, e o momento é de fato para isso, enquanto o mundo todo está fazendo investimento de bilhões e bilhões e bilhões e trilhões, né, como os Estados Unidos, 2 trilhões de dólares na economia, investimento interno, nas empresas, na saúde, enfim, porque na verdade lá não tem saúde pública, né? Lá nos Estados Unidos é saúde privada, então cada um paga a sua, diferente de alguns países na Europa também que tem a saúde pública igual ao Brasil. O Brasil é único. O Brasil é único, porque nós temos uma providência que de fato arrecada muito, e nada mais justo do que distribuir essa arrecadação com as pessoas que merecem, que pagam, que precisam disso, né? Afinal de contas, nós somos ainda um país em desenvolvimento, nós temos muitas pessoas pobres, muitas pessoas que dependem também. E, na verdade, o Estado, senão não precisaria de Estado. Para que Estado, se não é para o Estado atender às demandas da sua população, né? Nós não podemos pensar que o Estado está ali para brincar, para olhar, para aplaudir, para dizer, não, o Estado está ali para resolver os problemas, né? Seja o Estado no município, o Estado no nosso Estado, por exemplo, mesmo, né? E o Estado brasileiro está ali para resolver o problema das pessoas. Senão não faria sentido ter Estado, né? Faz sentido ter organização, governo, para quê? Se não é para resolver os problemas da sociedade. Então é preciso. E também não faria sentido pagar impostos. Aí não precisaria pagar impostos. Para que pagar impostos se esse imposto não é para vir de melhorias depois para a população? Né? Assim como o rico paga imposto, o pobre também paga, né? Aliás, na proporção, o pobre paga mais imposto do que os ricos, né? Então, todos têm direito. Pobre, rico, todo mundo tem direito, mas tem que ter direito,
né? Tem que ter direito porque ele paga. E a proposta é essa: eu pago o imposto e recebo isso em benefício, que é uma coisa justa, né? Que é uma coisa justa. Então o Estado está aí para isso. É justamente para atender às demandas comunitárias do seu povo, da sua gente, trabalhar na organização, fazer investimento, e a saúde é prioridade. Na dúvida, invista na saúde. Ah, mas eu tenho dúvida se, por exemplo, se esse coronavírus é verdade ou não. Na dúvida, invista. Na dúvida, toma as providências. E o governador Moisés, hoje de manhã, dando depoimento, dizia ele: mas estava tudo certo. Né? Me surpreendeu o presidente da República, que ontem à noite, 2 dias atrás, veio com uma proposta e ontem à noite já deu um pronunciamento a nível nacional, mudando completamente a sua forma de pensar. Confesso que eu também, eu já estava contente, com sinceridade, já estava contente com a posição do presidente da República, e de repente acontece isso, né? Todo mundo ficou muito surpreso, e está todo mundo ainda sem saber, até aqueles que apoiam mesmo, que são bolsonaristas, que também estão perplexos com isso. Porque tem muita gente que é bolsonarista, mas são pessoas corretas, são pessoas justas, pessoas que querem ver um país melhor também, né? No entanto, se deparam com mudanças comportamental assim de uma hora para outra, e isso confunde a cabeça de todo mundo. Não tem nem como defender depois uma situação dessa, né? Não tem como defender. E a gente quer defender o nosso país, queremos defender o nosso presidente da República, queremos defender os nossos deputados, queremos defender os nossos governadores, queremos defender o nosso prefeito. Aliás, o prefeito de Morro da Fumaça está de parabéns aí com as atuações que tem feito. Está fazendo aquilo que é de obrigação, o prefeito Noe Coral está fazendo aquilo que é obrigação dele. Porque todos os prefeitos, governadores, enfim, o presidente da República tem que fazer a sua obrigação, que é cuidar, na dúvida, é cuidar para que nada aconteça com o seu povo, com a sua gente. E o prefeito de Morro da Fumaça, como governo do estado, o governador Moisés, também estão fazendo aquilo que cabe a eles fazerem. Na dúvida, vamos prevenir. É melhor prevenir do que remediar. E a gente ouve muita discussão, sabe? Muita discussão. Eu estou evitando de conversar muito sobre isso. Estou evitando de conversar muito sobre isso e dar opinião assim, muito paralela. A minha opinião é mais no geral. Vendo a situação. Por exemplo, na China aconteceu o que aconteceu. Na Itália está acontecendo o que está acontecendo. Agora a França, a Espanha, que está chegando no limite. Louco, a Itália ontem morreu mais de 700, quase 800 pessoas. Né? Na França e agora nos Estados Unidos, parece que é a bola da vez agora os Estados Unidos. Imagina os Estados Unidos também, que é um país que está investindo vai investir 2 trilhões, né? No entanto, por causa da negligência do seu presidente, que achou que não ia dar nada, e agora vai correr atrás do prejuízo, né? Vai correr, porque tudo que se começa tarde se começa atrasado, né? Feliz foi o governador de Santa Catarina e diversos governadores do estado do Brasil que tomaram as suas providências, que foram, que não entre a dúvida. Ah, mas pode não acontecer nada. Tudo bem, mas se não acontecer nada, melhor. Foi feito investimento, não aconteceu nada, não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema. Ah, mas pelo menos fez a sua parte. O pior é não fazer. E daqui a pouco acontece uma naba aí que vem a matar muita gente. Hoje eu vi um absurdo, li absurdos hoje nas redes sociais de pessoas dizendo o seguinte: nós temos que voltar a trabalhar, afinal de contas quem está morrendo é só pessoas mais velhas. Essas pessoas que estão dizendo que tem que voltar a trabalhar, muitos deles não trabalham. Muitos deles não estão trabalhando. E aqueles que trabalham e dizem isso a mesma coisa é porque não tem pai, não tem mãe, não tem avós, não tem tios, não tem amigos. Os vizinhos são todos jovens, de certo, né? Eles não têm pessoas com idade na sua família. Então ele só está pensando egoisticamente nele, né? Ah, mas não vai acontecer nada. E se acontece? Porque todas as informações científicas dizem que o problema se não cuida, é de caos. Se não cuida, acontece o caos. Então, essas pessoas estão dizendo isso, tem que voltar a trabalhar.
elas não estão pensando, porque por pouco tempo, é só mais uma semana, hoje começa a segunda semana dessa quarentena, então a semana que vem já passa, o governo do estado, como diversos outros governadores por aí afora já estão pensando em ações para o crescimento, então nesse momento é preservar vidas, vamos salvar vidas. Depois se pensa no material, mas porque a economia... Gente, o que é que nós entendemos de economia? O que é que você aí entende? Você é economista? Você é economista? Eu sou economista? Eu não entendo de economia. Mas eu estou ouvindo pessoas que estão dizendo que a economia se recupera, a economia vai, tem que investir. Gente, o Brasil é o segundo país com a menor distribuição de renda do mundo, de acordo com a ONU. É o segundo país com a maior concentração de renda do mundo, de acordo com a ONU. Então, está na hora de partilhar um pouco, porque deixa eu falar para você. Quem detém esse dinheiro, essa riqueza, tem empresário, gente, que tem uma empresa aí com 5, 10 funcionários, acho que são grandes empresários. Com 20 funcionários, acho que são grandes, com 30 funcionários, acho que são grandes diante desses 4 leões que abocanham o planeta que estão aí. Eles acham que são grandes, mas não são pequenos, não faz diferença. Essas pessoas é que sustentam esses empresários pequenos que acham que são grandes e que acham que são ricos, né? Que até pode ter dinheiro. Que até pode dinheiro, mas que são empresários que são produtivos, vivem defendendo que não produz. Com alguns mamadores do governo. Algumas pessoas que vivem lá mamando no governo, que recebem isenção de imposto, que parcelam seus impostos, que não pagam para o governo, depois vão ter aqueles acertos todos, tudo bem. Isso aí são grandes empresas. E esses, mesmo assim, esses trabalham na especulação. Tem dinheiro em fundos, né? Em fundos de bolsas de valores, enfim. Mas nós que somos pequenos empresários, também a TV isso não é uma empresa. Aqui tem 4, 5 funcionários, né, que trabalham aqui dentro, que levam a notícia, que tem programa que é diário aqui na TV Sul, né, que reserva isso, que vive revezando, mas isso todo dia tem programa na TV Sul, agora com exceção desse problema aí, que todo mundo tá por casa, né, fazendo seus trabalhos, fazendo transmissões das suas casas. Mas muitos empresários pequenos acham que são grandes. E aí vive defendendo os grandes. Quando a gente fala em distribuir renda, nós não estamos falando em distribuir a renda do empresário que tem 10, 20, 30, 40, 50 funcionários. Não é desse que nós estamos falando. Esse tem que distribuir também. Mas eles já pagam impostos. Já pagam muito impostos. Ou seja, para cada funcionário, eles pagam o dobro de imposto para o governo e eu não vejo nenhum empresário brigar contra isso. Tem empresário dizendo que tem que travar briga com o funcionário para tirar direito de trabalhador. E essa briga não é isso, não é essa briga que nós temos que travar nesse momento. A luta que nós temos que travar nesse momento é unir trabalhadores e empresários, deixar essa briga corporativa de lado e enfrentar agora uma batalha juntos através dos movimentos sindicatos empresariais de trabalhadores para lutar contra o governo federal. Não importa quem seja o governo, se vai ser agora, daqui a pouco, o outro, né, já era para ter feito no passado, não foi feito, para lutar contra o governo, para baixar a carga tributária. Porque o trabalhador, ele vai ganhar o salário, mas ele vai comprar ali o acessório para moto, vai comprar no supermercado, vai comprar uma roupa, vai comprar um calçado, vai comprar um material de construção, ele vai gastar ali. Né, vai gastar ali, porque os preços variam, não tem muita diferença de município para município, está tudo muito igual. No passado ia comprar em outra cidade porque ela estava mais barato, hoje não, hoje os valores são tudo parecidos, e se igualou os valores, né? Então, preço de produtos, vou comprar uma calça aqui, vou comprar em Criciúma, em Tubarão, é o valor, a mesma... chegar no fim, sai mais barato comprar aqui, mesmo que custe 2, 3 reais a mais, é mais barato comprar aqui, porque está em casa, está na cidade, negocia, compra prazo, discute ali. É isso que nós temos que fazer, comprar mais na nossa cidade, né? Então, nós estamos falando de distribuir renda dos grandes afortunados.
daqueles 5% do país, porque 95% pode até, desses 95% tem uma parcela de 10, 15% que são empresários, produtores que fazem o país girar através da produção, mas acho que são ricos e defendem o grande, os 5%, vive defendendo. Quando se falou em distribuição de renda, já cresce a orelha, já ficam bravos, como se isso fosse com eles. Nós estamos falando de distribuição de renda em cima de grandes fortunas, porque essas que abocanham o país. São essas grandes fortunas que estão numa parcela de 5% do empresariado, especuladores principalmente, e grandes empresários do Brasil. Nós estamos falando de distribuir um pouco da renda dessa gente, e não desses empresários produtores que estão trabalhando, que tem 10, 20, 30, 50... né? 100 funcionários, não, nós estamos falando desse, nós estamos falando justamente daquelas grandes fortunas que, se for distribuída, tirar um pouco, trazer salvaria o país da crise. Números mostram que salva o país da crise, porque há muito dinheiro. Essa gente, esses 5%, no Brasil e no planeta, que detém toda a riqueza, no planeta são 2%, no Brasil em média de 5, 6%. Se essa gente fosse viver 1000 vidas, eles teriam recursos para viver 1000 vidas, e não vão viver 1000 vidas, vão viver uma só aqui, né? Só essa aqui, talvez viva um pouquinho mais, os seus 90 anos, mas vão ver tudo já esgualepado, e não vão levar fortuna nenhuma em caixão. Então é bom a gente fazer com que as pessoas sejam felizes, porque nós vivemos no mundo da matéria, mas nós somos seres espirituais. Mas nós precisamos aqui distribuir um pouquinho dessa riqueza. As pessoas precisam passear, as pessoas querem estudar, as pessoas querem aprender, as pessoas querem, enfim, querem viver a vida, as pessoas querem cuidar bem dos seus familiares, mas as pessoas também querem trabalhar. E aí, quando há distribuição de renda, não que os ricos, esses lá em cima, vão ficar mais pobres, não vão. Eles, como eu disse, eles têm dinheiro para viver 1000 vidas, e não vão viver uma só. Então, se eles distribuir 80% de sua fortuna, eles ainda vão estar podres de ricos, né? E dá para salvar, como na Segunda Guerra Mundial, essas grandes fortunas foi que fez com que a Europa fosse reconstruída, por exemplo. Porque essas grandes fortunas foram distribuídas, mas precisou chegar ao extremo. Precisou uma guerra mundial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, para que isso acontecesse, morressem milhares de pessoas, e depois essas pessoas, esses poucos ricos, né, que detêm a maior 98% de toda a riqueza do planeta, foram obrigados a distribuir na marra. Porque tinha que distribuir, tinha que reconstruir o planeta, né? E com a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, aconteceu isso. Então, gente, nós não estamos falando de empresários, produtores. Quando se fala em distribuir renda, se fala em distribuir renda dos grandes afortunados que não precisam, que não vão viver 1000 vidas, então pode distribuir. Agora, quem está produzindo, gerando emprego aqui no Brasil, gerando salário, esses não, esses precisam se unir junto com os trabalhadores. Depois tem a briga ali, discussão dentro das suas empresas, com o trabalhador, classe trabalhadora, classe empresarial, a discussão para melhorar, por exemplo, a forma de convivência. Tudo bem, né? Depois se discute isso, mas no momento é para se reunir empresários e trabalhadores para combater o grande vilão de toda a história, que são os governos, e esses governos que atendem o interesse dos grandes, dessa faixa etária de 5% do Brasil e 2, 3% no planeta. Então, a partir do momento que essa gente sentir que nós estamos fortes, eles vão começar a distribuir, ou pelo menos vão deixar de tirar. E aí o imposto de renda, todo mundo fala imposto de renda, todo mundo morre de medo, né? Falou imposto, todo mundo morre de medo, porque é verdade, é o grande vilão, e fica nós aqui, carrapatos, né? Trabalhadores e pequenos empresários, médios empresários, são carrapatos diante dos grandes vilões. Fica aqui os carrapatos se brigando. Não, porque tem que tirar direito do trabalhador, porque tem que tirar, porque o patrão tem que pagar mais, porque... Gente, tirar direito não se tira direito, porque quando se tira direito de trabalhador,
você mata a galinha dos ovos de ouro. Porque o trabalhador é o seguinte, a maioria do trabalhador, e vê só, você vê aí, você já olha para os seus vizinhos e diz assim, mas aquele lá não tem porque ele gasta. Aquele lá não tem grande riqueza porque ele gasta tudo. Claro, porque o trabalhador mesmo não guarda dinheiro. Ele gasta, ele que faz a economia girar. Imagina se todo mundo pensasse igual a você, que guarda dinheiro, que não gasta. Todo mundo ia ser rico e não tinha ninguém aí para gastar, para comprar no comércio, todo mundo ia ser pobre ao mesmo tempo. Então, tem aquelas pessoas que economizam dinheiro, que investem, que constroem as suas empresas, que constroem aí setores de trabalho, né? E que produz produtos para melhorar a vida das pessoas, e tem aqueles que trabalham, ajudam a construir, que são funcionários e que gastam o dinheiro. Então, você não deve falar mal de quem gasta. Mas o cara é pobre porque não tem nada, é um miserável, tem que morrer da fome. Não, dá graças a Deus, você que é empresário, que produz algum produto, que existem essas pessoas que não pensam em guardar dinheiro. Essas pessoas pegam o dinheiro do seu salário e vai lá gastar na loja, gastar no mercado, gastar no material de construção, faz um puxadinho aqui, faz uma coisinha ali, compra um carro, constrói uma casa, né? Compra uma bicicleta, compra uma motocicleta, compra roupa. Vai lá, faz um óculos porque está com problema de visão. Vai lá, faz um exame no laboratório. Né? Então essas pessoas precisam de dinheiro, então não falem mal de quem gasta. E quem gasta são os trabalhadores, são esses que recebem seus salários. Então, esse negócio de cortar direito do trabalhador é uma coisa muito triste, porque justamente são esses que fazem a economia girar. Quanto menos dinheiro girando, menos você vende. Menos dinheiro você tem, menos lazer, aí você passa a não ter muito lazer, porque tem que economizar também. Você passa a não desfrutar de tudo aquilo que você poderia desfrutar. Você que é empresário. Então, nesse momento, é hora do empresariado brasileiro e mundial também, nós vamos falar aqui no Brasil, de pensar que é preciso ter, de fato, melhor distribuição de renda e que não é você, empresário ou produtor, que tem que pagar esse valor, que tem que pagar são os grandes afortunados que exploram, né, que vivem lá, e que muitas vezes nós defendemos essa gente, porque nós queremos ser igual a eles. Nós nunca vamos ser igual a essa gente. Ali é o seguinte, é tipo um grupo fechado, daquele 2, 5%, não entra e não sai. Ali você só acha que é rico, que é um empresário sei lá, que acha que é igual a eles. Não somos. Essa gente está isolada no topo, ali ninguém entra. Então, o que resta para nós é esse contato, essa discussão entre trabalhadores e funcionários que vai ter que se dar daqui para frente. Porque está vindo aí um novo modelo de governo mundial. E esse governo tem que ser por quem trabalha. E quem trabalha são os trabalhadores, funcionários e trabalhadores empresários. Então esse modelo deve ser comandado por esses setores. O micro, pequeno, médio empresário, trabalhador, até alguns grandes empresários também, né? Mas que seja empresário produtivo e não especulativo. E o trabalhador de uma forma geral. É importante nós criar a situação de produção e de consumo entre nós e cobrar das grandes fortunas. É isso que nós temos que fazer. Não há outro caminho, não há outro jeito. Nós precisamos trabalhar nessa lógica. Se nós não trabalhar com essa lógica, nós vamos continuar dando apoio aos grandes vilões dessa história, que não é você, empresariado. Que não são os empresariados brasileiros, os produtores, não são os trabalhadores, mas sim esse grupo fechado. Como eu disse, tem dinheiro para viver 1000 vidas e vão viver apenas uma, para que tanto? 98% da riqueza do mundo está na mão dessa gente. 98% está na mão dessa gente. Apenas 2% está na mão da maioria da população. E aí nós falamos de trabalhadores, pequenos, médios e alguns grandes empresários que ainda estão esses ainda, claro, se está produzindo está tudo bem, pode ser grande, não tem nenhum problema. Mas vamos defender os nossos interesses, nós precisamos